Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por estar aqui em Tua casa, Jesus. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua presença neste lugar, Deus. Aleluia. Nós te exaltamos, Pai. Entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor, mais uma vez. Sim, Jesus. Fala aos nossos corações. Ministra, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos. É o que te pedimos, Pai, nessa noite. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nessa noite eu quero estar ministrando junto com vocês. A gente vai estar falando sobre um pouco do tema da igreja. Vamos estar falando sobre esses 31 dias de jejum que nós estamos. E o tema dessa palavra é o crescimento da igreja. A igreja, ela não pode parar de crescer, amém? Você pode profetizar isso? A igreja não pode parar de crescer. Aleluia. E nós temos que entender que quando nós temos a motivação certa, esse desejo, de ter esse desejo, que a igreja do Senhor, ela cresça, nós podemos ter a certeza, como diz lá em Atos, né? Que quem dá o crescimento é Deus, né? Em Atos 2:47 diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Mas nesse versículo que diz que quem dá o crescimento é Deus, também diz que quem tem que plantar, quem tem que regar são quem? Somos nós, amém? Então nós como igreja do Senhor, nós não podemos ficar parados. Nós como igreja do Senhor, né, como aquela canção que nós ministramos aqui domingo, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Então quando eu avanço, eu tenho uma ação, certo? Eu não estou parado, eu estou fazendo algo. E se eu avanço, portanto, eu não estou parado. E o que nós devemos fazer, né? Se nós temos que plantar, regar, cuidar, para Deus dar o crescimento, alguma coisa nós devemos fazer. Quais serão as nossas atitudes, a nossa postura, a nossa conduta, para que Deus venha e faça a igreja crescer? Primeiro, Deus começará em nós, a igreja que estamos aqui. Ele vai começar em nós primeiro. Eu quero dizer que um cristão, ele não deve viver só por viver. Vir à igreja só por vir. Estar aí sentado só por estar sentado. Não, nós como cristãos, nós não devemos ser aquele, né? Infelizmente é triste quando a gente ouve assim: ah, fulano não fede nem cheira. É tão triste ouvir isso. Isso não deve fazer parte da nossa vida como cristão. Nós como cristãos, nós devemos estar ativos, né? Nós não somos perfeitos, mas como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é o nosso dever refletirmos a Cristo. E se eu quero fluir, né, no tema desse ano, 2022, o ano sendo e servindo o melhor de mim, o melhor de mim, o seu melhor, nada mais é do que Cristo habitando em nós, amém? E como é Cristo? Como que nós vamos refletir a Cristo? No decorrer dessa mensagem nós vamos ver, né, quando Cristo habitou aqui na terra, a sua postura, a sua conduta, nós vamos ver quem é Cristo e o que nós devemos ser e fazer para sermos igual a Ele. E triste é quando a pessoa se diz ser um cristão, né, e só vive reclamando da vida. Quantas pessoas nós conhecemos que é assim, né? Nada tá bom, só vive de cara fechada, não participa de nada, não flui em nada. Infelizmente é aquele que não, né, nem fede nem cheira, né, vamos dizer assim. A gente não fica à vontade numa companhia, né, numa pessoa assim. Coisa ruim é você estar perto de alguém que se diz ser cristão e só reclama da vida, reclama, só murmura, nunca tem nada de bom para expressar. Nós não somos perfeitos, né, como eu disse. Deslizar às vezes, né, às vezes a gente reclama um pouquinho, a gente murmura um pouquinho, mas é um deslize. Porque nós temos Cristo como habitação, amém? Amém? Você tem Cristo como habitação? E se eu tenho Cristo como habitação, se a palavra de Deus habita na minha mente, no meu coração, o meu e o seu estilo de vida tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Nos dias difíceis que nós tivermos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança.
A gente tem que estar lembrando das promessas que Cristo fez a nós. Tantas promessas que nós temos na Bíblia, não é verdade? Você que se alimenta da palavra, você vai saber que muitas palavras foram liberadas para nossas vidas. E nós temos que trazer à memória essa palavra. Quantas palavras que Deus direcionou a você, no pessoal, lembre-se dessas promessas e fiquem firmes. Assim deve ser um cristão. Lembre-se da palavra, né? Que eu, você, nós somos mais que vencedores. Lembre-se que Jesus disse, não seria fácil, mas Ele disse, sejam fiéis, eu estarei com vocês até o fim. Fiquem firmes, não vacilem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é diferente. Olha como ela é. Ela é agradável, é bom estar perto dela, você sorri com ela é feliz, ela é confiante, ela é constante, ela é prestativa, ela serve. E nós sentimos paz, é agradável estar ao lado de pessoas assim. E essas pessoas tem que ser eu e tem que ser você. É assim que nós devemos ser, amém? É assim que Jesus quer que nós sejamos. Por quê? É porque é de dentro para fora que Ele vai começar a agir em nós. Primeiro nós buscamos a Deus, nós nos enchemos dEle, nós nos separamos, nos santificamos. Aí sim, com a ajuda dEle, o que vai acontecer? Deus vai começar a mover em nós, a gerar em nós de dentro para fora. E nós estaremos dispostos, preparados. Para quê? Para ganhar almas para Jesus, para que a igreja cresça. Amém? Nós vamos refletir Jesus. Nós vamos ser e servir o melhor, que é Jesus. Aleluia. Quer ganhar almas para Jesus? Nós estamos em 31 dias de jejum e oração, certo? Todos que estão aqui, é difícil, não dá para enxergar, né? Todos que estão aqui, você que está em casa, todos sabem o propósito desse jejum? Será que todos sabem mesmo? Jonas 3:5. Esse é a palavra que Deus direcionou ao coração do Alfeu. E é em cima, baseado nessa palavra, que nós estamos 31 dias jejuando. Que diz, então os ninivitas creram em Deus. E começou por quem? Por Jonas. Deus precisou só de um. Começou por Jonas e foi se espalhando. Depois já não era só mais Jonas. Muitos começaram a espalhar a palavra. Muitos, até que toda a cidade creu em Deus. E se você for parar para estudar, até no dia quando Alfeu mencionou sobre essa palavra, ele falou sobre essa cidade. Nínive era uma grande cidade, muito grande, havia muitas pessoas, a população era grande, e diz que todos creram. Estamos num propósito, que vidas creiam na palavra, quando ela for ministrada. Mas para isso acontecer, o que nós precisamos fazer? Pregar Jesus. Vamos plantar, vamos regar, vamos cuidar, vamos fazer a nossa parte, é necessário. Toda ação tem uma reação. E qual será a reação? Deus vai dar o crescimento. Amém? Quantas pessoas, irmãos, que estavam no meu convívio e que já se foram, que partiram. Quantas pessoas que estavam perto de nós e nós não pregamos Jesus, não falamos de Jesus para essas pessoas. Não é verdade? Aquelas pessoas, quando nós ouvimos assim, aquela pessoa tirou a vida, e a gente toma um susto. Nossa, mas ela, eu tive com ela, eu passei perto dela, eu conhecia ela. Nós não podemos perder essa oportunidade. A todo momento pregar, levar o nome de Jesus. Jesus refletir em nós. Sejamos cheios do Espírito Santo para podermos servir o nosso melhor e pregar o nome de Jesus. Sejamos assim como Jonas foi, que ele pregou a palavra, sejamos espalhadores de boas novas. E quais são as boas novas? Jesus deixou a sua glória, assumiu a forma humana, cumpriu o seu propósito, morreu por nós, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele está vivo e um dia ele vai voltar. Arrependam-se, essas são as boas novas. Arrependam-se e voltem-se a Ele, se acheguem a Cristo, se convertam a Ele e creiam nessa palavra. Irmãos, Bom Jardim tem muitas vidas perdidas e elas estão lá fora. E cabe a mim e a você trazê-las para cá.
Deus, esse é o desejo de Deus, que pessoas dessa cidade conheçam o nome dele. E Deus deseja acrescentar a você, Dezinho, a cada um de nós que estamos aqui, almas, para nós cuidarmos delas, para nós a discipularmos. Só que Deus, ele só fará isso para aquelas que são fiéis, para aquelas que amam almas. Que nós sejamos aqueles que amam as vidas. Que nós pratiquemos essa palavra, amar pessoas, amar ao próximo. Aleluia. Em nome de Jesus. E eu quero estar compartilhando com vocês 4 pontos. 4 atitudes, estilo de vida. Se nós realmente tivermos isso fincado em nossas vidas, nós veremos o crescimento da igreja. Você crê nisso? O primeiro dele é oração. É necessário, inegociável, nós termos uma vida de oração. A oração, sem dúvida, ela é o segredo para o crescimento da igreja. Isso é óbvio. Como que você tem intimidade com uma pessoa? Quando você conhece uma pessoa, então você vai conversar com a pessoa. Você vai conhecer, saber como ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta. E assim é com Deus. Nós só teremos intimidades, um relacionamento com Deus, é através da oração. Nós devemos. Obrigada, Josi. Nós devemos ter esse estilo de vida, oração, nos aproximar de Deus. Como eu disse, nós, ao decorrer da ministração, nós saberíamos quem foi Jesus. Quem é Jesus e quem foi Jesus, o tempo que ele teve habitando aqui na terra. O maior exemplo que nós temos disso é o próprio Jesus. Em várias citações dos evangelhos, nós vemos Jesus, ele se retirando para orar. Em Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Quem fez isso foi Jesus. Jesus tinha necessidade de estar em contato com o Pai. Ele passou a noite em oração. Ele nos mostra, Jesus nos mostra que a oração é a chave para tudo. Para tudo. Por quê? Porque a oração, ela nos leva naquele que tudo pode. Aleluia! Que você tenha esse estilo de vida. Oração, intimidade com o Pai. Oração é a chave. Oração nos leva direto naquele que tudo pode. Essa semana eu li 2 frases interessantes do Charles Spurgeon, que diz assim: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Como diz aquela canção, né? Oração é alimento, nos torna fortes. Os que ganham almas precisam ser primeiramente aqueles que choram por elas, aqueles que oram, aqueles que clamam por elas. A oração é uma necessidade. Assim como nós temos as nossas necessidades, né, de acordar, de tomar um café, de almoçar, o lanche da tarde, aquela jantinha, um lanche gostoso, não é verdade? Nós não temos essa necessidade. Alguns têm necessidade de banho, né? Outros eu acho que não tem, né? Tem uns que não tem. Mas nós temos a necessidade de todo dia tomar um banho. Nós temos a necessidade de horas de sono. Tem uns a mais, outros a menos. Mas nós temos essa necessidade. E a oração também é uma necessidade. Não ache que você vá longe, vai romper sem oração. Nós precisamos de ter esse estilo de vida. Oração. É o seu desejo ver a igreja crescer? Amém? Então ore. Ore. Interceda por isso. Ore. Tenha isso como alvo de oração. Como lemos em Atos, né, que Deus dava o crescimento à igreja, nós vamos ver também o porquê que isso acontecia. Qual era a atitude, a ação dos apóstolos, né? Eles tinham a oração como estilo de vida, fazia parte da vida deles. Jesus disse, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Jesus não disse quanto tempo seria, quanto tempo que eles deveriam ficar. Mas a palavra diz que foram 10 dias. E eles ficaram lá 10 dias, no mesmo lugar. Eu não sei como que foi isso. Se eles saíam só, não sei, para comer, não sei se tomaram um banho, não sei como é que foi, gente. Mas eles ficaram lá 10 dias. Deveria ser poucas horas de sono, porque eles deviam estar ali, né?
Não, vai vir, e eles estavam ali. Você não vê a palavra ninguém murmurando, ninguém duvidando, não. Eles estavam unânimes em oração. E a gente sabe muito bem o que aconteceu. Também Atos capítulo 6, versículo 4, falando sobre os apóstolos, diz assim: nós, porém, continuaremos no ministério da oração e no ministério da palavra. Irmãos, eles não tinham só a fama, os apóstolos de Cristo. Não, eles tinham uma vida de oração, eles tinham o ministério da palavra, eles buscavam a Deus. Aleluia! Eles se alimentavam para poder plantar, para poder regar, para poder cuidar de pessoas, para poder anunciar a palavra. Também temos o apóstolo Paulo como exemplo. Eu quero ler com vocês em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 19. Esses versículos vão mostrar Paulo, um homem também de oração. Tem até um subtítulo assim: a oração do apóstolo pela igreja. Diz assim: por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade dessa fraternidade. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Paulo, aquele que orava pela igreja. Aleluia. Oração é arma de guerra. Paulo intercedia pela igreja, né? E nós estamos em guerra. Nós conhecemos e vemos e sabemos que existem muitas vidas, pessoas que vivem uma vida de derrota, pessoas desanimadas, cansadas, mas eu quero te dizer nessa noite que através da sua oração, do seu clamor por vidas, oração é tudo. Vidas se achegarão a Jesus. Aleluia. Pessoas também crerão na palavra do Senhor, assim como nós dissemos. Elas também dirão: mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Aleluia. Em nome de Jesus. O segundo estilo de vida que nós devemos ter é o amor. O nosso ser e servir, ele tem que ser com amor, tem que ser com amor, né? Não é para mostrar serviço, eu estou fazendo, não é para aparecer, não é para se vangloriar, não é para isso. Infelizmente isso acontece, as pessoas ficam se envaidecendo do que estão fazendo dentro da igreja, mas não é. Essa motivação é errada. Até por um momento pode surgir um efeito, um crescimento, mas depois cai, porque a motivação é errada. A motivação certa é amor. Sem amor nada valerá a pena. Jesus, mais uma vez, quem é Jesus? Jesus é aquele que expressa amor por vidas. Mateus 9,36 diz: vendo Jesus as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Em Mateus 14 também diz: Jesus, movido de íntima compaixão, curou os enfermos. Tudo que Jesus fazia era por amor às vidas. O Douglas ministrou aqui, né, Douglas? Você está aí, não está? Ele ministrou aqui algumas terças-feiras atrás. E ele falou justamente sobre isso, sobre a gente ter amor para as pessoas, pregar às pessoas. E ele disse sobre você focar em uma pessoa. Foca numa pessoa, irmãos. Deixa Deus gerar. Vai pensando. Tem esse trabalho também. Pensa em uma pessoa, aquela pessoa que trabalha com você, o seu vizinho, alguém da sua casa, que precisa conhecer a Jesus. Invista nessa pessoa. Foca nessa pessoa. Ore por essa pessoa. Guerreie por ela. Jejue por ela. Não só nesses 31 dias, né, que nós estamos jejuando para que pessoas creiam também na palavra, mas por essa pessoa. Continue o ano todo jejuando por ela. Guerreie.
Guerreie pela vida dela, chore por ela, profetize na vida dela, libere na sua casa palavras sobre essa pessoa, né? Vou citar um nome, Senhor Maria, a Maria, Senhor, ela é tua. É assim que tem que ser, não é só Senhor abençoa Maria, Jesus, para que ela conheça a tua palavra, não. É guerra, oração é guerra, não é? Clame por essa pessoa e também demonstre o seu amor. O amor também é um segredo para o crescimento da igreja. Não deixe essa chama apagar. Aleluia. Assim como Douglas foi um grande, ele incentivou, ele motivou. Nessa noite eu também quero estar incentivando, motivando a você. Foque em uma pessoa, fale de Jesus, tenha estratégias, ore, né? Capacite-se, deixa Deus te usar, deixa Deus fluir em você, para você ganhar essa pessoa para o Senhor Jesus. Tem muita gente precisando ser amada, muitas pessoas tristes, abatidas, cansadas, desanimadas, sofrendo. E tudo que elas precisam, assim como nós precisamos, é do amor de Cristo, amém? Ame o próximo como a você mesmo. Uma coisa também muito interessante que eu li, diz assim: temos que aprender a falar no coração das pessoas e não apenas no ouvido. Olha só que interessante. E como que eu falo ao coração das pessoas? É quando eu demonstro amor. É quando eu demonstro. E quando eu demonstro amor, aleluia. Como que eu posso demonstrar amor? É quando eu tenho o verdadeiro amor habitando em mim, que é Cristo. Se eu tenho esse amor, o verdadeiro amor, vai ser fácil demonstrar. É o cuidar, são as atitudes. Demonstre amor. Também temos Paulo como exemplo, demonstrando amor, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, ele diz: dessa forma, de boa vontade e amor por vós, pela igreja, novamente, e investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. A gente pode observar que Paulo, em cada carta dele, o que tinha? Instruções, recomendações, exortações. Porém, Paulo também demonstrava o seu amor a todos. Ele sempre demonstrou o seu amor. E tão importante quanto amar, você pode amar, mas o mais importante, tanto quanto, é demonstrar em atitudes e em palavras. Eu sei que esse lindão aqui, ó, eu sei que ele me ama. Mas é importante para mim quando eu ouço ele dizer: Di, eu te amo. Eu sei que ele me ama, mas não é bom quando você ouve alguém dizer: eu te amo? Gente, isso é precioso. Quando você vê em atitudes aquela pessoa demonstrando o amor que ela sente por você, assim devemos ser nós para com o próximo. Nós devemos demonstrar o nosso amor. Romanos 5 diz: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se nós temos o Espírito Santo como habitação, o amor de Deus, Ele derramou o amor dele sobre nós. Demonstre esse amor. Aleluia. Que não fique só aqui, ó. Aqui, eu amo. Não, demonstre. Aleluia. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Demonstrar amor também é uma ferramenta para o crescimento da igreja. Não amemos só de palavras ou de aparência, mas em verdade, mostrando pelas nossas ações. Está lá em 1 João 3,18. Não amemos só de palavras, mas também de ações, de atitudes, em nome de Jesus. O terceiro ponto, unidade. Unidade já foi o tema da nossa igreja. Amém? Nós já tivemos esse tema e foi um ano magnífico que nós tivemos aqui. E a definição dessa palavra é o seguinte: ação coletiva, que tende a um único objetivo: coesão, integração, união. Unidade não significa que todos se tornam iguais ou que as diferenças desapareçam. Significa que cada um abre mão do seu próprio pensamento para caminhar junto na mesma visão, no mesmo propósito com os demais. Aleluia. Em João 17, né? A famosa oração de Jesus. Nós vamos ver no versículo 11, no versículo 21 e no versículo 23, Jesus dizer: para que sejam um. E também diz: para que sejam perfeitos em unidade. Deus, Ele deseja ver a sua igreja vivendo em unidade.
no mesmo propósito, na mesma visão. Olha só que interessante, lá em Gênesis 11, nós conhecemos bem essa história, a história da Torre de Babel, né? Aquele povo decidiu construir essa torre. E Deus viu aquela movimentação, Deus viu aquele povo se unindo. Ele olhou, ele desceu à terra para ver aquilo, né? E o que ele declara nos versículos 6 e 7? Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns aos outros. Olha só, o povo se uniu. Eles tinham o mesmo propósito, eles estavam ali unidos no mesmo propósito. Porém, o propósito, a unidade deles estavam num propósito, não era bom, era ruim. Está lá no versículo 4, diz que eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ser honrados. Por isso Deus, Ele vai e confunde a linguagem deles para que eles não mais se entendessem. E é por isso que o diabo, irmãos, ele luta para isso. Para quê? Para que não haja unidade no nosso meio. Ele não está satisfeito quando ele vê uma igreja que vive na unidade. Porque ele sabe que a unidade, num propósito certo, vai chamar a atenção de Deus. E eu tenho certeza que nesses dias nós estamos aqui 31 dias jejuando em unidade, no mesmo propósito. Aleluia. Nós estamos chamando a atenção de Deus. E nós veremos algo acontecer. Em 2022, nós veremos algo acontecer. Porque nós estamos chamando a atenção de Deus. Nós estamos unidos na unidade, no mesmo propósito, na mesma visão. Aleluia. Então nós devemos estar ligados nessas coisas. Porque o diabo ele quer bagunçar com tudo mesmo. Ele quer destruir. Ele não quer que nós oremos. Ele quer ouvir isso mesmo. Ah, para que eu vou orar? Orar é chato. Quantas pessoas falam isso? Para que eu vou ler a Bíblia? Cansa, é chato, eu não entendo nada. Para que eu vou ficar 9 dias direto, enfurnado dentro da igreja? Eu estou cansado. É isso que o diabo quer. Mas Deus deseja ver a igreja unida. Ah, meu Deus. Essas atitudes são empecilhos para que a igreja receba bênçãos. A gente tem que estar ligado nisso. A gente tem que vigiar nisso. Salmo 133, o que diz? Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Quantas pessoas têm impedido da igreja, em unidade, na unidade, de receber as bênçãos? Por causa de atitudes como essa. Irmãos, nós devemos ter esse estilo de vida. Oração. Nós devemos demonstrar um amor. E nós devemos viver em unidade, no mesmo propósito, na mesma visão. O egocentrismo, aquele que diz: ah, não, desse jeito aí não vai dar certo não. Não, ó, do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Se for do meu jeito não vai dar certo, não faço nada, não participo de nada. O egoísmo, a competição, ela não pode fazer parte da igreja do Senhor Jesus, não pode. Esses adjetivos não geram unidade. A unidade, o que a unidade faz? Ela encoraja a todos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Aleluia. Que nós possamos nos despertar para isso, estar ligado nisso, vigilante sobre isso. Se a igreja tem uma visão, se a igreja tem um propósito, estamos jejuando, vamos estar unidos. Aleluia. Ali o Senhor ordenará a bênção. Aleluia. Escutem isso. Um ambiente onde todos falam a mesma língua, têm a mesma visão e lutam para conquistar alvos, gera credibilidade e confiança para as pessoas que chegam nesse ambiente. Olha só. Falam a mesma língua, têm a mesma visão e lutam para conquistar. É o mesmo alvo, está focado na mesma coisa. Gera credibilidade e confiança para as pessoas que chegam nesse ambiente. Já o ambiente que as pessoas criticam umas às outras e falam línguas diferentes, gera desconfiança. Então são detalhes que nós não damos importância, mas nós devemos estar alertas.
São detalhes que fazem toda a diferença. Nós precisamos gerar credibilidade e confiança nas pessoas que estão vindo. E nós só vamos conseguir isso se estivermos vivendo em unidade, lutando pelo mesmo alvo, no mesmo propósito. Amém, irmãos? Aleluia. Uma outra coisa também que Deus a palavra de Deus diz assim: olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Se 2 de vós concordarem na terra, falando sobre unidade, se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa e pedirem, essa lhes será dada por meio do Pai. A unidade faz com que o Senhor habite em nosso meio. Aleluia. É o seu desejo que Deus habite em nosso meio? Nós devemos viver na unidade, ter o mesmo propósito, a mesma visão. É na unidade que o Senhor ordenará a bênção. E para isso acontecer, devemos estar focados, juntos, em unidade. O quarto e último ponto. A última coisa que eu quero estar falando, dentre outras muitas coisas que poderiam ser citadas. Trabalho. Mais uma vez nós temos Jesus, o nosso mestre, como exemplo. Quem é Jesus? Aquele Jesus que nós devemos refletir. Jesus era um homem que trabalhava. Assim como Paulo disse, eu me desgastarei. A gente também deve se desgastar. Porque cuidar de pessoas, ganhar almas, dá trabalho. Mateus 9,35 a respeito de Jesus fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Ele caminhava, ele andava muito, porque os lugares eram longe, não tinha carro. Jesus, ele ia andando. Jesus trabalhava. Jesus é o nosso exemplo. Nós devemos refletir Jesus. Aleluia. Ninguém consegue colher algo sem trabalhar. Lá em João capítulo 4, versículo 35 diz assim: Jesus diz aos seus discípulos, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Nós não colhemos nada parado. É preciso nos movimentarmos, é preciso de movimento. É necessário nos desgastar. E isso cansa mesmo. Mas é satisfatório, não é verdade? Não sei quantos de vocês ficaram aqui, né, de domingo a domingo. Primeiro foi dia 1º lá nos portais. Depois aqui todos os dias na casa do Senhor, nas primícias, em adoração, entregando as nossas primícias, agradecendo ao Senhor. Foi bom, não foi? Mas cansa, não cansa? É cansativo, mas é satisfatório. Jesus disse, o campo. Então bora para o campo, bora trabalhar. Se é tempo de colher, vamos colher. Se é tempo de semear, vamos semear. Só que para colher e para semear, a gente parado, a gente não faz nada. É necessário movimento, nós temos que trabalhar. E como que eu posso semear? Nós temos muitas ferramentas. E uma delas é as nossas redes sociais, como foi dito aqui no domingo. Né? Que Jesus seja a prioridade na sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, não sei mais aonde. Que Jesus seja a prioridade, que o propósito da sua rede social seja anunciar Jesus. Poste versículos, poste mensagens de amor, de encorajamento, louvores, pregações, não sei. Coloca Jesus lá, compartilha Jesus. Para o povo ver que você reflete a Jesus nas suas redes sociais. É uma ferramenta, é uma semente, se você está semeando na vida de alguém. Jesus nos deu essa ordem, ide e fazei discípulos. Então bora, vamos cumprir essa palavra. Bora fazer discípulos, vamos fazer discípulos para Cristo. Vamos ganhar almas para o reino do nosso Senhor Jesus. Não porque queremos aparecer, como eu disse, mas porque nós temos a motivação certa, porque nós amamos vidas e porque nós nos importamos com essas pessoas para que elas sejam salvas. Aleluia. É tempo de sair do comodismo. É tempo de mudança, de movimentação, de mudar a rotina. É o tempo de trabalho, temos que trabalhar.
Investir em pessoas, cuidar de pessoas, dá trabalho. E tem muitas ovelhas, como eu disse, lá fora. Ovelhas perdidas, sem pastor. E nós devemos apresentar o pastor a essas pessoas. Aleluia, nosso pastor Jesus. Aleluia, nosso pastor Jesus Cristo, amado das nossas almas. Uma outra ferramenta que nós temos também é a célula. Uma grande oportunidade que Deus tem nos dado. O meu convite para você, não perca tempo. Abra uma célula na sua casa. A célula, ela é estratégica. A sua casa pode ser um ponto de pregação. Na sua casa você pode compartilhar Jesus. E mais uma vez eu digo, não é molezinha. Célula uma vez por semana, uma noite, né? Começa lá às 8 da noite, vai até às 10, não sei. Aí você pode pensar, poxa, mais uma noite que eu poderia estar ali, tomando meu banho, deitando mais cedo. Mas é assim, irmãos, dá trabalho. Como Paulo disse, eu me desgasto por vocês. Quer ganhar almas para Jesus? Bora trabalhar. Abre uma célula na sua casa. Abrace essa visão. Que nós possamos estar unidos nela. Nós vamos ver o crescimento da igreja. A célula, ela é uma ferramenta feroz. Ela dá resultado. Ela dá resultado. Nós vimos aqui no batismo Priscila e Douglas cuidando de pessoas. Através da célula trouxe 2 pessoas, um adolescente e a Fernanda. E se batizaram. E estão firmes. Célula dá resultado. Você vai cuidar de pessoas. Você vai levar essas pessoas para o Peniel, para a Clínica da Alma. Você vai estar cuidando, vai dar trabalho, mas você vai estar cuidando, vai estar obedecendo a palavra que Jesus disse, e de fazer discípulos. E essa pessoa ela vai estar ficando consolidada. Ela vai ficar firme, ela vai criar raízes. E depois ela vai estar cuidando de outras pessoas, em nome de Jesus. Algumas pessoas já nos procuraram para abrir célula, e glória a Deus por isso. Em breve nós estaremos reunindo com elas, né, para estarmos falando como que funciona a célula, as estratégias. E você que deseja também abrir uma célula, você que está em casa, que faz parte dessa igreja, que deseja ter uma célula na sua casa, me procure, me dê o seu nome, porque em breve nós estaremos fazendo essa reunião. E as células vão retornar em nome de Jesus, amém? Que Deus possa te tocar. Eu acho que Deus não tem nem que te tocar, irmão, para você abrir uma célula na sua casa. Eu acho que tem que ser uma ação nossa, para ter uma reação de Deus, aleluia, para ter o crescimento. Então pensa nisso, dá trabalho mesmo. E vamos investir em vidas, vamos cuidar de pessoas. A célula é essa ferramenta. Então, nós falamos aqui hoje de 4 ferramentas. Eu quero convidar vocês para se colocarem de pé. 4 ferramentas. 4 coisas que nós devemos ter em nossa vida como estilo de vida. Assim como Jesus é. Aleluia. Assim como Jesus viveu enquanto esteve aqui na terra. Jesus foi um exemplo. Jesus foi um homem de oração. Jesus foi um homem que demonstrou amor pelas vidas. Jesus instruiu, Ele orou ao Pai para que nós vivêssemos na unidade. E Jesus foi um homem que trabalhou. Então, ser e servir o melhor de mim. Eu vou servir Cristo para as pessoas. E que nós possamos ter essas qualidades aqui, assim como Cristo foi, que nós possamos ser também. Nada e ninguém pode parar o crescimento da igreja de Cristo. E que sejamos nós, eu e você, colaboradores para o crescimento do reino de Deus. Amém? Com a motivação certa. Que nós possamos ser conhecidos e visados. Nós possamos ser também aqueles que vão refletir na vida de outras pessoas, de outras denominações. A igreja que ora, a igreja que ama, a igreja que é unida, a igreja que trabalha, que serve. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Jesus, nós Te adoramos, Pai. Pai, nós queremos Te pedir, Deus, que o Senhor esteja em nós, Pai. Que a motivação, Pai, que está em nosso coração seja certa. Expansão do Seu reino. Aleluia.
Sim, Deus, que nós possamos, Deus, despertar para estarmos, Deus, cumprindo e obedecendo a Tua palavra. Ide e fazei discípulos. Que nós possamos, Deus, ter oração como estilo de vida. Que nós possamos, Deus, amar ao próximo, demonstrar esse amor para com todos. Senhor, e que possamos viver verdadeiramente na unidade, juntos, na mesma visão, no mesmo propósito, nos mesmos alvos. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra, Deus, possa achar lugar em nossos corações. Que nós possamos sair daqui nessa noite e viver um 2022 praticante dessa palavra. Que ao chegarmos em casa, nós já possamos ter o nome da pessoa. Que nós possamos escrever o nome dessa pessoa e orar por ela todos os dias, guerrear por ela todos os dias. Em nome de Jesus, nós vamos ganhar essa pessoa para o Teu reino. Aleluia. Em nome de Jesus.